Então hoje eu vou falar de um outro tipo de limite diferente daquele que vocês viram até agora. Porque os limites que vocês viram até agora, né, tanto os limites, a primeira parte de limite que eu dei, no qual tinha uma função que era dada por uma lei apenas, e aí tinha uma determinação do tipo zero sobre zero, a gente removia a determinação e dava um número. Na segunda parte foi os limites laterais. A gente trabalhou com funções que a lei se separava em várias sentenças, em mais de uma sentença. Foi possível estudar a continuidade da função. Agora eu vou falar de um limite completamente diferente, tá? Um exemplo simples aí para a gente começar a introduzir o limite, esse tipo de limite aí, é a função 1 sobre x, tá? Essa função aqui, 1 sobre x, ela, ela é uma função que ela não é definida em x igual a zero. Quando a gente se aproxima de zero, o limite da função, ou a função tende para onde? Ela tende a crescer bastante. Ó. Ela tende a crescer para... Quando eu me aproximo de zero para valores maiores do que zero, que aqui, ó, nessa região aqui, o que está acontecendo com a função? Ela está tendendo para mais infinito. Quando eu me aproximo de zero, mas com valores menores do que zero, um pouquinho menor do que zero, a função está tendendo para menos infinito. Por que está acontecendo isso? Né? Quando que vai acontecer de um limite ir para infinito? O limite vai para infinito quando, ao substituir o valor de x ali na função, né, aquele ponto, está dando um número diferente de zero em cima e embaixo está dando zero. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Em x igual a zero, está dando, basicamente, ó, grosso modo falando, está dando 1 dividido por zero. Quanto que é 1 dividido por zero? É mais ou menos infinito, depende da direção que você está se aproximando do zero. Tá? Então, aqui vai ser importantíssimo também a gente estudar os limites laterais. Apesar da função que a gente tem aqui ela não ser uma função que é dado por mais de uma lei, é uma lei com uma sentença apenas, né? Não tem mais de uma sentença, é uma lei com uma sentença apenas, eu tenho obrigatoriamente que estudar os limites laterais para entender o que está acontecendo com os limites, tá? Se eu não estudar os limites laterais, eu não serei capaz de dizer para vocês se está indo para mais infinito ou para menos infinito. Porque divisão por zero, quando você pega e divide um número por zero, dependendo pelo lado que você vai, pode dar um valor mais infinito ou menos infinito, conforme esse gráfico aqui a gente está vendo. Tá? Por exemplo, se eu pedisse para vocês fazerem o gráfico de 1 sobre x quadrado, como é que é o gráfico de 1 sobre x quadrado? Ó? F de x é igual a 1 sobre x quadrado. Vou fazer um esboço aqui bem simplesinho do gráfico. O gráfico de 1 sobre x quadrado ele vai ser assim. Ó. Quando x tender a zero, ele vai para mais infinito. E quando x tende a zero pelo lado dos positivos, né? Estou me aproximando de zero pelos positivos, então ele está indo para mais infinito. Quando eu aproximo de zero pelo lado negativo, ele vai para mais infinito também. Tá? Então, este aqui é um exemplo que vai para mais infinito, tanto pela esquerda quanto pela direita de zero. Eu vou depois usar o GeoGebra para fazer o gráfico para vocês e vocês vão ver lá o comportamento da função 1 sobre x quadrado. Já vou adiantando, né? Ó, quando o grau do polinômio que está embaixo, tá? Que é 1 dividido por... Está vendo que tem um polinômio aqui? Quando o grau do polinômio que está embaixo for um grau todo ímpar, no caso é 1 dividido por x, x é elevado a 1, a gente diz que a função é ímpar. Então, o que é uma função ímpar? Se você lembrar lá daquelas aulas de funções de pré-cálculo, ela tem a seguinte propriedade. Ela é antissimétrica em relação ao eixo y. Então, o que vai acontecer? Como é que eu desenho da função? Se você desenha ela do lado positivo, ela é assim. Para você desenhar ela para x negativo, o que acontece? Você reflete ela em relação ao eixo y. O que é refletir ela em relação ao eixo y? É usar o eixo y como espelho, tá? Então ficaria essa parte aqui, né? O gráfico.
E aí depois você reflete ela em relação ao eixo X. E aí dá esse formato azul aí que vocês estão vendo, tá? Então o gráfico dela são essas duas retas azuis aí, né? O azul e o azul. Agora, essa função aqui, o grau embaixo é par. Então quando você tem 1 dividido por um polinômio par, ele vai ser uma função par. Uma função par ela é simétrica em relação ao eixo y. Então, o que você desenha do lado positivo, ele é igual do lado negativo, né? Ele funciona como um espelho, tá bem? Esse é um comentário geral aí que a pessoa pode perguntar, professor, por que é diferente o formato de um gráfico com o outro, né? É porque uma função é ímpar, o outra função é par. Se eu pegar 1 sobre x elevado ao cubo, o gráfico vai ficar parecido com isso aqui, ó. 1 sobre x elevado à quarta, o gráfico vai ficar parecido com isso aqui. Tá? Potência embaixo par vai dar parecido com isso aqui. Potência embaixo ímpar vai dar parecido com esse gráfico aqui, essa função ímpar aí. Bom, um comentário que eu coloquei aí, como é que a gente fala, né, o que está acontecendo com a função. Então, quando a gente se aproxima de zero, a gente está dizendo que a função está explodindo. Tá? Então, aquele ponto a função não está definida, x igual a zero não faz parte do domínio da função. Tá? E quando a gente vai estudar, então, o comportamento da função quando a gente se aproxima de zero, a gente está dizendo que a função explode em torno de x igual a zero, porque ela está crescendo muito, ou seja, indo para mais infinito, ou decrescendo muito, indo para menos infinito. Tá? Então, a gente tem essas duas situações aí, a gente pode dizer que ela está explodindo. Então, ó, quando que isso vai acontecer? Note que em x igual a zero, o denominador se anula, ó, a parte de baixo se anula, mas o numerador não. Então, quando acontecer essa situação aqui, onde o denominador se anula, a parte de baixo, né? O denominador é a parte de baixo. Eu sempre tinha dificuldade para lembrar aquelas coisas, denominador, numerador. E aí eu fixei na cabeça que denominador é de baixo, né? Daí ficou na minha cabeça denominador. E o numerador é o que sobra, né? É o que fica em cima. Então, quando o denominador é zero, e em cima não é zero, a gente vai ter que a função vai dar mais ou menos infinito, vai explodir. Aí se pergunta, professor, vai ser mais infinito ou menos infinito? Aí a gente vai ter que estudar os limites laterais, não tem o que fazer, tá? Então, para estudar limite em torno de pontos em que em cima é diferente de zero, mas o denominador se anula, você tem que estudar limites laterais. Você tem que pegar valores um pouquinho maiores, ou seja, o limite lateral à direita, um pouquinho maiores daquele ponto que dá a divisão por zero, você estudar o limite à direita, e depois analisar o limite à esquerda, que é pegar valores um pouquinho menores do que aquele valor que está dando divisão por zero. Vou fazer esse exemplo aqui, né? Justamente esse aqui. Então, vamos estudar o limite lateral da função 1 sobre x, então o limite lateral à esquerda de 1 sobre x, para ver o que acontece. Como é que a gente faz esse estudo aqui? Ó? Uma dica muito simples aí para a gente identificar se ele está indo para mais ou menos infinito. Eu já sei que quando dá um número diferente de zero dividido por zero, vai para mais ou menos infinito. Pode ser mais infinito ou menos infinito. Uma dica aí é pegar, por exemplo, ó, eu quero estudar o limite lateral à esquerda. O que é limite lateral à esquerda? Eu vou me aproximar de zero, mas vou pegar valores menores do que zero. Por exemplo, ó, eu posso pegar o ponto x igual a menos 0,1. Quando eu substituo na função menos 0,1, vai ficar 1 dividido por menos 0,1, porque a função é 1 sobre x. Então vai ficar 1 dividido por menos 0,1, que dá quanto? Menos 10. Olha, se você não quisesse pegar mais nenhum ponto, você não precisava. Você já pode dizer que o limite lateral da função, quando x vai para zero pela esquerda, vai dar menos infinito. Tá certo? Por quê? Porque ele está do lado negativo. Então, já sei que isso vai acontecer. Mas se a gente for querer pegar mais pontos, dá para pegar mais pontos? Dá. Põe um ponto menos 0,01. Quanto que é f de menos 0,01?
vai ficar 1 dividido por menos 0,01, que vai dar menos 100. O próximo aí que eu coloquei, só para deixar como exemplo, estou pegando menos 0,0001. Quanto que é a função nesse ponto? Bom, substituindo aí vai dar menos 10.000. Então o que você está percebendo? Ó, você está se aproximando de zero com valores negativos, tá? Então você está chegando perto de zero com valores negativos. O que você está percebendo? Você está percebendo que o limite da função está tendendo a ficando cada vez maior. Era menos 10, depois menos 100, cada vez menor, né? Mais negativo, né? Era menos 10, depois menos 100, menos 10.000. Então ele está tendendo para onde o limite lateral esquerda da função? Ele está tendendo para menos infinito, tá? E se eu for estudar o limite lateral à direita da função 1 sobre x, o que vai acontecer? Vou fazer o mesmo processo, vou me aproximar de zero, mas ao invés de pegar números negativos, eu vou pegar números positivos, né? Então, estou chegando a zero pela direita, me aproximando de zero, pegando números um pouquinho maiores do que zero. Então, primeiro eu coloco 0,1. Então, f de 0,1 dá 1 dividido por 0,1 dá 10. X igual a 0,0,1. Então, o f de 0,0,1 vai dar 100. X igual a 0,0001. Então, o f desse ponto aí vai dar 10.000. Você está vendo que eu peguei os mesmos pontos, só com sinal positivo. O que você está percebendo? Você está percebendo que os valores estão crescendo, né? Era 10, virou 100, depois passou para 10.000. Então, o que a gente pode dizer do limite lateral à direita da função? O limite lateral à direita da função, ele é mais infinito, tá? Está tendendo para mais infinito. Então, se eu fosse fazer o gráfico dessa função, aí eu conto as histórias aí, que é mais ou menos o que eu estou falando agora, né? Se eu fosse fazer o gráfico dessa função, como é que ficaria o gráfico dessa função? Olha, eu não sei necessariamente o que está acontecendo para valores grandes de x, nem para valores pequenos de x. Mas eu sei que próximo de zero, o que está acontecendo? Eu estou próximo de zero. Quando eu me aproximo de zero pela direita, o que está acontecendo com a imagem da função? Ela está crescendo bastante, indo para mais infinito. Quando eu me aproximo de zero pela esquerda, ela está indo para menos infinito. Eu não sei o que acontece para lá, tá? Para lá podia fazer qualquer coisa da minha função, mas em torno do ponto em que a gente tem a divisão por zero, eu consigo fazer essa análise fazendo os limites lateral. A gente chama essa reta vertical aqui, a gente dá um nome para ela. Ela é uma assíntota vertical. Por que assíntota? Porque a função ela tende a se aproximar, a quer encostar na reta, tá? Ó. Essa função aqui é a parte azul, o gráfico é a parte azul. O gráfico está tendendo a encostar na reta, mas ele nunca vai encostar, tá? Ele está querendo encostar, mas ele não encosta, tá? Ele está se aproximando, mas ele não encosta, tá bom? Então essa é uma assíntota. Aí você fala, professor, por que ele não encosta? Bom, se a minha função cruzasse o eixo y, tá? Imagina que tivesse uma coisa que fizesse assim, ó. Cruzasse o eixo y, o que vai acontecer quando a função cruza no eixo y? Quer dizer que o ponto para x igual a zero teria alguma imagem. Qualquer valor, né? Para x igual a zero, esse valor é algum número? Não. Você pegar 1 dividir por 0, 1 dividir por 0 não é número, não é um número real. Mais infinito não é um número real, é uma tendência de crescimento. Então, por isso que ao você chegar próximo de zero, você só se aproxima de zero com a função, você não cruza a função, você não cruza o eixo y com a função, porque se você cruzar, né, você pegar uma função ó, que cruza o eixo y com a função, você está dizendo que para esse ponto x igual a zero existe um ponto que tem a imagem. Mas a gente sabe que não está definida para x igual a zero a função. Então, por isso que a gente tem uma assíntota. Tá? Deixa eu até apagar aqui.
A pessoa fala, confunde aí, que isso aí, o que pode ser isso aí? Então é uma assíntota. A gente tem dois tipos de assíntota aí que a gente vai estudar. É a vertical, que é para cima. Hoje, né, eu vou estudar a assíntota vertical, que é essa aqui, que ela em geral acontece no ponto em que tem divisão por zero. Então todos os pontos em que tiver divisão por zero terá uma assíntota vertical, tá certo? E uma outra assíntota que a gente vai estudar é uma assíntota horizontal. Mas tem mais assíntota, tem uma que é chamada de oblíqua, mas oblíqua eu não vou mostrar para vocês, tá? Bom, então observação, né? Quando o limite lateral num ponto vai para mais ou menos infinito, então a função tem uma assíntota vertical nesse ponto. Foi exatamente o que eu acabei de dizer, tá? Então se tiver divisão por zero num ponto, em cima é zero, é diferente de zero, embaixo é zero, vai ter uma assíntota naquele ponto que divisão por zero, porque o limite vai para mais ou menos infinito, tá? Bom, então vamos lá estudar esta função aqui, ó. Então esse exemplo que eu pedi para fazer é o seguinte, ó. Encontre os pontos de descontinuidade das funções abaixo e estude o comportamento da função nesses pontos, tá? Então vamos lá, ó. A primeira função que eu coloquei é esta aqui, tá? F de x igual a x² mais 1 dividido por x. Depois, mais quando eu for pegar o GeoGebra, a gente vai lá, vamos fazer o gráfico dessas funções todas. Mas por enquanto, farei a análise sem usar processo gráfico, tá? Porque é possível fazer análise só usando processo algébrico, tá bom? Então, como é que a gente faz a análise? Então, a primeira coisa que a gente tem que procurar aqui, então vamos chamar de passo 1, é o ponto em que tem descontinuidade. O ponto de descontinuidade aqui, lembra o que a gente tem que fazer, ó, dos pontos de continuidade? Divisão por zero, raiz de número negativo ou logaritmo de número menor ou igual a zero. Aqui, tem divisão por zero? Pode ter, tá? Porque você tem um denominador. E quando que haverá divisão por zero aqui? Aqui é fácil, né? Então, note que haverá divisão por zero quando aconteceu o quê? Quando x for igual a zero, tá? Então, quando x for igual a zero, a gente tem divisão por zero. E aí, esse aqui é um ponto em que a gente tem que olhar se é descontínuo ou não. Então, o que a gente faz? Ó, a gente vai ver se vai dar indeterminação, que era aqueles casos que a gente tinha que era zero sobre zero, tá certo? Ou se a gente vai ter alguma coisa diferente de zero em cima, dividido por zero em x igual a zero. Então, o que a gente faz? A gente vem no rascunho, então vou escrever um rascunho aqui, tá? Vou fazer um rascunhinho aqui. E a gente vem e substitui para essa função x igual a zero, tá? Então, f de zero vai ficar o quê? Vai ficar 0 ao quadrado mais 1 dividido por zero, que vai dar 1 dividido por zero, tá? Quanto que é 1 dividido por zero? Isso aqui já não dá indeterminação mais. Tá dando mais, pode dar mais ou menos infinito. Então, por isso que a gente vai ter que estudar os limites laterais aqui desta função, tá? Então, a gente agora vai fazer o quê? A gente já sabe que não está dando indeterminação mais. Então, note que vamos estudar os limites laterais, tá? Quais são os limites laterais? Então, limite, quando o x tende a zero pela esquerda, de quem? De x² mais 1 dividido por x, tá? Como é que a gente faz a análise aí? Basta pegar um ponto, tá? Não precisa ser mais do que um ponto aí, bem próximo de zero, e a gente olha o sinal. Se o sinal disso der negativo, o que a gente vai dizer? A gente vai dizer que o limite lateral à esquerda tende para menos infinito. Se o valor que a gente substituir der positivo, a gente já pode dizer que o limite lateral vai dar mais infinito, tá bom? Então, aqui no caso de limite lateral, a gente já tem esse truquezinho que a gente pode fazer. Nesse limite lateral aqui que vai mais ou menos infinito. Basta a gente pegar um ponto só, bem próximo de zero,
e olhar, obviamente, para o sinal, né? Aqui a gente vai x tendendo a zero pelo lado esquerdo. Então, o que a gente faz? Vamos escolher um ponto, sei lá. Então, vamos avaliar em um ponto. Então, eu já vou colocar uma página a mais aqui. Vou precisar de uma página a mais. Então, vou colocar uma página a mais, tá? Que é x² mais 1 dividido por x. Então, aqui ainda é rascunho, tá? Então, vamos escolher um ponto próximo de zero, mas um pouquinho menor do que zero para fazer a substituição. Por exemplo, vou escolher o ponto x igual a menos 0,01. Ó, é um ponto bom. É um ponto que é menor do que zero, está próximo de zero e serve, então, para a gente fazer aquele primeiro estudo lá de substituição. Então, vamos substituir. Então, a gente pega e substitui aqui. Então, fazendo a substituição, a gente vai ter o quê? Vai ter menos 0,01 ao quadrado mais 1 dividido por menos 0,01. Olha, menos 0,01 ao quadrado vai ficar positivo, né? 0,01 elevado ao quadrado vai ficar assim, vai ficar 0, ponto não, é vírgula, né? Em português a gente usa vírgula. 0, tem que fazer a conta, né? 0,01 vezes 0,01 vai dar 1, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então tem um zero a mais aqui, menos 0,01. Olha, eu não preciso saber quanto que dá o valor especificamente, eu só preciso saber o sinal, porque eu quero identificar se é negativo ou positivo. Então você fala, professora, vai dar uma conta doida de fazer, porque vai ficar 1,001 dividido por menos 0,01. Então isso aqui vai dar uma conta, nem dá trabalho, né? Porque isso aqui corre a vírgula 2, aqui corre, então vai dar 100,1 aqui. Não dá nem muito trabalho, mas o que é importante aqui é o sinal. Qual o sinal dessa divisão aqui? Em cima é positivo, embaixo é negativo, então isso aqui vai dar um valor menor do que zero. Então, o que eu posso saber desse limite lateral aqui quando eu estou tendendo a zero pelo lado esquerdo? Ele vai dar menos infinito, tá? Por quê? Porque eu escolhi um ponto menor do que zero, tá? Próximo de zero, negativo, substituí na expressão e achei que o número deu negativo. Então, portanto, quanto eu vou me aproximando de zero, mas pela esquerda, isso aqui vai ficar cada vez mais negativo. Então, portanto, isso vai tender para menos infinito. Aí a gente vai estudar o quê? O limite quando o x vai para zero, mas pela direita agora. O que eu faço? Vou fazer um processo bastante parecido, tá? Então, vem no rascunho, esse aqui é meu rascunho, então por isso que eu posso rabiscar à vontade, tá? Para poder fazer essa análise aqui. Então, eu pego a mesma função, x² mais 1 dividido por x, e escolho um ponto lá para fazer substituição. Por exemplo, vou escolher o mesmo, só com o sinal trocado, 0,01. Então, fazendo a substituição, vai dar o quê? Vai dar 0,1 ao quadrado mais 1 dividido por 0,01. Olha, se a gente não quiser fazer a conta, nem precisa, por quê? Percebe em cima, ó, 0,01 é positivo, 1 é positivo, então em cima vai ter positivo, embaixo é positivo também. Então vai ficar o número positivo dividido por um número positivo. Isso aqui com certeza absoluta é positivo, tá? Bom, se aqui é positivo, o que vai acontecer com esse limite lateral aqui? Com certeza absoluta vai para mais infinito, tá certo? Então, vai para menos infinito pela esquerda, quando x é menor do que zero, e vai para mais infinito quando x é maior do que zero. Se eu fosse fazer o gráfico da função só em torno do ponto x igual a zero, olha como é que seria o gráfico. Ó. Ele iria para menos infinito para valores menores do que zero, mais próximos de zero, e iria para mais infinito para valores próximos de zero aí também. Tá? Mas valores maiores que zero e próximos de zero. Tá bom? Bom, vou fazer o próximo exemplo aí. Esse aqui, ó.
x mais 3 dividido por x menos 2. Tá bom? Vamos olhar aqui, né? Essa aqui agora, um ponto não vai ser mais zero, né? No ponto em que a gente vai ter aquele ponto de descontinuidade, né? Então, o que a gente tem que analisar? Então, no passo 1, né? Que eu falei, né? Passo 1 é fazer o quê? É procurar os pontos em que a função deixa de ser contínua, ou seja, que tem divisão por zero. Então, olhando aqui, vai ter divisão por zero aonde? Vai ter divisão, né? Então, terá divisão por zero em x menos 2 igual a zero, ou seja, x igual a 2. Então, um ponto de descontinuidade para a minha função x mais 3 dividido por x menos 2 é x igual a 2. Esse aí já vai ser um ponto de descontinuidade que a gente vai ter. Aí você vem no rascunho aí do lado e vê se o ponto de descontinuidade vai dar divisão por zero, ou seja, vai ficar 0 sobre 0, ou se vai ficar alguma coisa diferente de zero dividido por zero. Então, se você vier no rascunho, deixa eu deixar um espacinho aqui, né, para o meu rascunho, para fazer essa análise aí, então você vem aqui, né? Então, o f de 2 vai dar quanto? O f de 2 vai dar 2 mais 3, isso aqui é rascunho, então no rascunho você pode até escrever isso. Vai ficar 2 menos 2, que vai dar 5 dividido por 0. Opa, não é indeterminação, isso vai para mais ou menos infinito, tá bom? Isso pode ir para mais infinito ou menos infinito. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer análise também, ó. Eu vou pegar, estudar o limite lateral para x tendendo para 2 pela esquerda da função x mais 3, x menos 2. Tá? Aí, o que a gente vai fazer? Aqui até tem espaço para eu fazer a análise aqui direto, mas eu vou lá no rascunho fazer, tá? Porque eu tenho espaço aqui, vou fazer aqui, né? Então, qual é a função que a gente vai analisar? É a função x mais 3 dividido por x mais 2. E eu quero fazer o quê? O limite lateral à esquerda primeiro, né? Então, eu quero limite lateral quando x vai para menos 2. Desculpa, vai para 2 pela esquerda, não menos 2. Vai para 2 pela esquerda. Então, o que eu faço? Ó, eu pego um valor próximo de 2, mas menor do que 2. Tá certo? Para eu fazer a substituição. Qual seria um valor menor do que 2 e próximo de 2? Por exemplo, 1,99. Então, eu venho aqui e substituo x igual a 1,99. O que vai dar quando eu faço substituição? Vai ficar 1,99 mais 3 dividido por 1,99 menos 2. Em cima vai dar 3 mais 1,99 dá 4,99. Lembrando que eu só preciso saber do sinal. Embaixo vai ficar o quê? Menos 0,01. Opa, não vou nem fazer a conta, tá? Vai dar 499 se quiser fazer, mas eu nem vou fazer a conta. O que acontece com o sinal? Olha, em cima é positivo e embaixo é negativo. Então, a gente pode dizer que o sinal dessa quantidade toda aqui é o quê? É negativa. Então, se o sinal é negativo, você fala, opa, eu já sei o que vai acontecer com esse limite. Esse limite, quando x vai para 2 pela esquerda, vai para menos infinito. Tá certo? E a gente faz a mesma coisa quando x vai para 2, mas pela direita da função x mais 3 menos 2. Bom, fazendo a conta aí, vamos ver. Provavelmente vai dar mais infinito. Ó, não é regra. Pode acontecer de dar os dois lados mais infinito, ou um lado mais infinito e o outro menos infinito. Tá? Então, por isso tem que analisar. Tá? Então, não dá para saber de antemão, antes de fazer a análise, se vai dar, se o limite lateral vai dar mais ou menos infinito. Mas é muito simples fazer a análise. Tá? Esse aqui é o limite mais fácil que a gente tem para calcular. Porque se você avaliar num ponto, já viu o sinal, você já fala o que vai acontecer. Então, agora eu quero o limite quando x vai para 2 pela direita de 2. Então, por exemplo, vamos usar um número um pouquinho maior que 2, por exemplo, 2,01. Então, vamos colocar no lugar do x, a gente põe 2,01. Então, vai ficar 2,01 mais 3 embaixo, 2,01 menos 2. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 5,01 dividido por 0,01.
Isso aqui vai dar o quê? Não importa o valor, só importa o sinal. Isso aqui vai dar positivo em cima, positivo embaixo, vai dar positivo. Então, o que que a gente pode falar desse limite? A gente já pode falar que ele é mais infinito. Se eu fosse fazer o gráfico da função, em torno de qual ponto que ia aparecer a assíntota lá? Vai ser em torno do ponto em que teve divisão por zero. Qual ponto que teve divisão por zero? Foi em x igual a 2. Então, o gráfico da minha função, ela vai ter uma assíntota aqui, ó. A minha assíntota vertical agora não vai ser mais como no caso anterior, o meu eixo x, o meu eixo y. Meu eixo y foi a assíntota vertical no exemplo anterior. Agora, naquele caso ali, nesse exemplo aqui, a minha assíntota vertical foi quem? Foi será quem, né? É a reta x igual a 2. Então, aqui o gráfico ficaria mais ou menos assim, né? Quando o x vai se aproximando de 2 pela esquerda, vai dar menos infinito. Quando se aproxima pela direita, vai dar o quê? Vai dar mais infinito. Olha lá como é que é o gráfico. Tá? Então, apesar de a gente não saber o que acontece mais à frente, aqui perto de x igual a 2, eu já sei que o gráfico vai ter isso aqui como uma assíntota. Tá? Então, já é uma análise que a gente pode olhar aí. Vamos ver o próximo exemplo. X mais 4 dividido por x quadrado menos 4. Tá? Então, vamos lá. Então, o primeiro passo, né, o passo 1, é procurar os pontos que dão divisão por zero. Tá? Divisão por zero. Todos eles vão ser divisão por zero. O que que a gente faz? A gente pega o denominador, que é x quadrado menos 4, igual ele a zero. X quadrado é igual a 4. A gente vai achar que o x vai ser igual ao quê? Mais ou menos 2. Tá? Porque, bom, deixa eu fazer um passo a mais, né? Então, aqui vai ficar o quê? Né? Vai ficar x igual a mais ou menos raiz quadrada de 4, né? Quando a gente tira a raiz quadrada, vai ficar mais ou menos. E x igual, então, a mais ou menos 2. Então, a gente tem dois pontos para analisar. Eu vou fazer em torno de x igual a menos 1, depois eu deixo para vocês fazer, né, como exercício, em torno do x igual a 2, que vai ser a mesma coisa. Mas aqui a gente vai ter duas assíntotas, neste exemplo aqui. Então, esse é um gráfico que exibe duas assíntotas. Ele exibe uma assíntota em x igual a menos 2 e exibe uma assíntota em x igual a 2. Tá? Então, vamos lá ver o que acontece aí. Então, a gente vai fazer o quê? Eu vou lá no rascunho, né? E vou estudar os limites laterais. Então, limite quando x tende a menos 2 pela esquerda da função x menos 4 dividido por x quadrado menos 4. Tá? Uma coisa que eu esqueci de fazer antes, que eu já tinha feito toda vez anteriormente, é verificar se vai dar divisão de alguma coisa diferente de zero dividido por zero. Eu já sei que vai dar, então já pulei direto, mas vamos fazer, né? Então, o que eu faço? Eu quero analisar se quando x for igual a menos 2 e x igual a 2, se vai dar em cima diferente de zero e embaixo igual a zero. Olha, então o f de menos 2 está dando o quê? Vai ficar menos 2 mais 4 dividido por zero, né? Porque eu já sei que vai dar zero. Então, em cima vai dar 2 por zero. Opa, vai dar divisão em cima diferente de zero e embaixo zero. E o f de 2 vai dar 6 dividido por zero, que também vai dar divisão por zero. Tá certo? Só um detalhe, né? Não faz sentido a gente calcular o f de menos 2 nem o f de 2, porque está dando divisão por zero. Mas como aqui é rascunho, o rascunho permite alguns exageros de notação. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o estudo do limite lateral à esquerda para x tendendo a menos 2. O que a gente faz? A gente escolhe um ponto um pouquinho menor do que menos 2 e substitui. Por exemplo, qual é um ponto um pouquinho menor do que menos 2? Menos 2,01. Esse ponto é um pouquinho menor do que menos 2. Tá certo? Eu quero pegar um valor menor. Então, substituindo aí, vai ficar o quê? Vai ficar
menos 2, 0,1, menos 4. Embaixo, menos 2, 0,1 ao quadrado, menos 4. Em cima vai ficar menos 6, 0,1. Note o sinal que é importante, tá? Embaixo, vamos ver o que vai dar embaixo? Embaixo, 2,01 ao quadrado, ele vai dar 4,0001 menos... Não, não vai dar 4,001, né? Tem que fazer a conta, né? 2,01 vai dar 102,000, 2, 0, 4. Então vai dar 10404. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então vai ficar 4,0401. Tá? No rascunho a gente pode tudo, mas não pode errar na conta, né? Também aí é um absurdo a gente errar na conta. Mas o aluno, se não quisesse ter feito esse cálculo, não precisava. Ele podia ter analisado o seguinte, olha. Menos 2,01 ao quadrado, com certeza é maior do que 4, porque se 2 é igual a 4, qualquer número um pouquinho maior do que 2 vai ser maior do que 4. Então, esse termo com certeza é maior do que 4. Então, um número maior do que 4 menos 4 daria positivo. Então, em cima negativo, embaixo positivo. Então, isso aqui daria negativo. Mas como eu coloquei aqui o valor 2,01 e dá para fazer a conta, não é uma coisa absurda, aí eu coloco, tá? Então, vai ficar o quê? Vai ficar menos 6,01 dividido por 0,0401. E o sinal disso aqui é o quê? Negativo, tá? Eu não vou nem tentar imaginar quanto que dá esse valor aqui. Então, o sinal disso aqui é negativo. Então, o que acontece com o limite lateral dessa função aqui? Quando x vai para menos 2 pela esquerda. Da função x mais 4. Aí era mais, não era menos, né? Era mais. Aqui era mais. Então, esquece a conta que eu fiz. Então, vamos lá. Aqui é menos 2 mais 4. Então, aqui mais 4 menos 2 vai dar 2, não 2 nada. Vai dar 1,99. 1,99 positivo. 1,99. Então, aqui eu arrumo também. 1,99. Então, aqui vai dar mais. Vai dar positivo, porque um número positivo dividido por um outro positivo vai ficar positivo. Então, esse limite aqui vai dar quanto? Ele vai dar mais infinito, tá? Vai dar mais infinito. Aí, se eu fizer o quê? Se eu pegar um ponto agora um pouquinho menor, um pouquinho maior do que menos 2, que eu quero calcular o limite lateral quando x tende a menos 2 pela direita de x mais 4, x quadrado menos 4. Então, vou pegar um número um pouquinho maior do que menos 2. Por exemplo, menos 1,99. Ele é um pouquinho maior do que menos 2. Tá? Então, você pega x igual a menos 1,99. O que acontece quando você substitui? Então, 1 menos 0,99 mais 4... menos 1,99 ao quadrado menos 4. Ó, sem fazer conta nenhuma. Vamos só analisar o que vai acontecer aí. Sem fazer conta, tá? Eu já vou dizer o sinal para vocês. Ó, 4 menos 1,99 em cima vai ser positivo, porque 4 com certeza é maior do que menos 1,99. Então, em cima vai ser positivo. E embaixo, vamos ver o que vai acontecer? Ó, 2 é igual a 4. 2 ao quadrado é igual a 4. Menos 1,99 ao quadrado, com certeza absoluta, é menor do que 4, porque quando você pega um número menor do que 2 e eleva ele ao quadrado, né, um número menor do que 2 em módulo e eleva ele ao quadrado, ele vai dar menor do que 4. Então, isso aqui com certeza vai dar menor do que 4. Então, essa quantidade vai ficar um número menor do que 4 menos 4. Então, isso tudo aqui vai dar negativo. Então, em cima é positivo, embaixo é negativo, a gente já pode dizer que o sinal é
negativo. Portanto, o limite quando x tende a 2, menos 2, pela direita de menos 2, isso aqui vai dar menos infinito, tá? Então, se eu fosse fazer o gráfico aqui, ó, falta analisar como exercício, né? Então, exercício, fazer o quê? Analisar em torno de x igual a 2, que é o outro ponto que a gente tinha. Você vai ver que vai dar muito parecido a análise, tá? Vai ficar bem parecido a análise, por causa da simetria aí da parte de baixo que a gente tem. Mas pode ser que troque o sentido aí dos limites, né? Mas vale a pena fazer. Como é que vai ficar o gráfico da minha função em torno de x igual a menos 2? Ó, x igual a menos 2 vai ser uma assíntota para mim também. Uma assíntota vertical. Porque sempre que a gente tiver um ponto que está divisão por zero em cima diferente de zero, vai dar uma assíntota vertical. E o que vai acontecer? Ó? Quando x tende a menos 2 pela esquerda, está dando mais infinito. Então o gráfico está indo lá em cima. Para valores menores que menos 2, o gráfico está indo lá em cima. Quando x tende à direita de menos 2, o gráfico está dando menos infinito. Então o gráfico está indo lá embaixo. Então esse é o gráfico da função em torno, né? Não o gráfico da função, né? É o comportamento do gráfico da função em torno do ponto menos 2, ou seja, da assíntota vertical da função x mais 4 dividido por x quadrado menos 4. Vamos lá no GeoGebra fazer então, que acabou. Vamos fazer aqueles gráficos lá, só para vocês verem o que acontece. Ó, o gráfico de 1 sobre x. Só fazer gráfico aqui, não vou fazer análise nenhuma não, vou fazer o gráfico só para vocês verem. Olha lá, ó. Tá vendo na assíntota? Quando x... Se eu for diminuir o zoom aqui, ó, posso ir mais longe que eu quiser. Ó, olha lá o que acontece. Eu posso subir. Ele para de desenhar porque ele para, porque acaba como é que chama? O número significativo dele. Mas aqui você percebe que o gráfico, ó, 1 sobre x está indo para menos infinito, quando o x está se aproximando de zero pela esquerda, e vai para mais infinito quando o x se aproxima de zero pela direita. Olha que legal que é o gráfico. O outro que a gente fez aí hoje era... Qual que era a outra função mesmo? Acho que era x menos mais 3 dividido... Opa, com parênteses aqui. Dividido por x menos 2. Olha lá o que acontece na reta x menos 2, ó. Olha o comportamento. Ele não coloca a assíntota vertical, mas aí você fecha o olho e imagina que essa aqui é uma assíntota vertical. Esse eixo 2 aqui, ó. Ele é uma assíntota vertical. Então a gente percebe que a função está tendendo para mais infinito, menos infinito quando eu me aproximo de 2 pela esquerda, e está tendendo a mais infinito quando eu aproximo de 2 pela direita. Tá? Olha lá que legal o gráficozinho que a gente tem. Até onde que ele vai? Esse aqui já desenha mais. Nossa, aqui ele está desenhando bastante. 350. Está desenhando ainda. Agora parou. Ó. Mas o 2 é que é a assíntota vertical para ele. Ele nunca vai cruzar o 2. Se ele cruzar aí, porque ele errou. Você pedir para ele colocar f de 2 aqui, talvez ele coloque mais infinito. Ele coloca mais infinito. Tá? Mas está errado, né? Porque o f de 2 não é mais infinito. Pode ser mais ou menos infinito. Tá certo? Se eu perguntasse para vocês qual o limite quando x tende a 2, ele não tem limite, porque pela esquerda está dando um valor e pela direita está dando outro valor. Por exemplo, a função f de x igual a 1 dividido por x quadrado, ó, que é aquele outro que eu tinha feito também, para vocês verem. Olha como é que é o gráfico de f igual a 1 menos x quadrado, está vendo? Tanto pela esquerda quanto pela direita, a função está tendendo para onde? Para mais infinito, tá? Indo para mais infinito. Aí se eu pedisse para você, qual é o limite quando x tende a zero desta função? Nesse caso, você poderia dizer que o limite é mais infinito. Porque lembra como é que foi definido
a existência do limite, a gente diz que o limite de uma função existe num ponto quando o limite lateral à esquerda é igual ao limite lateral à direita. Então, mesmo dando, no caso, mais infinito, a gente pode dizer que se o limite lateral à esquerda for mais infinito e o limite lateral à direita for mais infinito também, que é esse caso aqui, a gente pode dizer que o limite quando x tende a 2 vai para mais infinito. Então, nesse caso aqui, tudo bem, eu concordaria dizer que o limite quando x tende a, não a 2, né? A 0 está indo para mais infinito nesse exemplo. E aquele outro que eu fiz agora há pouco, né? Era x mais 4 dividido por x elevado ao quadrado menos 4. Olha lá, olha o comportamento da função. A gente tem, olha o gráfico, até bonitinho o gráfico da função. Quando x se aproxima de menos 2, está dando menos infinito pela esquerda. Mais infinito, né? Desculpe. Para x menor do que 2 está dando mais infinito. Para x menor do que 2 está dando menos infinito. E depois, lá em torno daquele outro ponto, vocês verificam se vai dar isso aí. Olha o gráfico. O gráfico é bonito da função, né? O gráfico com um comportamento bem curioso. Tá? Bom, agora o que a gente vai estudar? A gente vai estudar o comportamento agora quando x vai para mais ou menos infinito. Ou seja, eu quero saber o que acontece com a função quando eu vou para valores grandes de x. Quando eu estou indo bem para lá, o x está crescendo agora. Então, aí por isso que a gente vai estudar agora o que a gente chama de assíntota vertical, horizontal, quando ela existe ou não. Então, a gente vai fazer esse estudo agora da assíntota da função para valores quando x cresce, tá? Então, o próximo tópico aí é o que a gente chama de limites no infinito. Então, o anterior foi o limite infinito, ou seja, que era 1 dividido por 0. E agora eu vou estudar o limite da função, ou seja, como ela se comporta quando o x vai para mais ou menos infinito, ou seja, quando o x cresce, ou em módulo, né? Então, quando o x vão para menos ou para mais infinito. Esse estudo é importante, pois nos permite identificar qual o comportamento da função quando os valores vão para menos infinito ou mais infinito. Tá? Então, eu quero saber o que acontece com a função quando os valores aí eles estão bem lá, são bem grandes em módulo, né? Ou bem negativos, né? Quando vai para menos infinito é bem negativo, ou quando vai para mais infinito é bem positivo. Ó, esse valor aqui, né? Calcule o limite quando x vai para menos infinito de 1 sobre x. O que é x ir para menos infinito? É pegar valores no domínio cada vez mais negativos, né? Então, estou pegando, por exemplo, ó, x igual a menos 10. Menos 10 não é um valor tão grande, tão negativo assim, mas a gente vai pegar cada vez menores, né? Então, x igual a menos 10. F de menos 10 está dando 1 dividido por menos 10, que está dando menos 0,1. Vamos pegar o valor um pouco maior, ó. X igual a menos 1, 2, 3, 4. 10.000. O F de menos 10.000 está dando o quê? Menos 0,0001. Tá? Um F de menos 10 a nona é 1 bilhão, né? Então, é x igual a menos 1 bilhão, que é um número grande, mas ainda não que é um número pequeno, né? Porque é um negativo, mas ainda não é menos infinito. Quanto que é f de menos 1 bilhão? É menos menos 10 elevado a nona. Isso aqui, eu não sei quanto que vale isso aqui, mas eu sei que é bem pequeno. Mas olhando esse comportamento aí, o que a gente percebe? A gente percebe que os valores, quanto mais negativo a gente pega os valores, o que está acontecendo com o valor da função? A função está tendendo para zero, tá? Está tendendo para zero. Então, quanto maior o valor de x,
ela está tendendo a zero. E por que a gente está sabendo disso? Ó, porque em cima está parado, mas embaixo a gente está pegando um valor muito grande em módulo, tá? Então o que acontece quando você pega um valor de cima e começa a ele dividir por valores cada vez maiores? Isso aqui vai tender a zero, tá certo? Então isso já é um comportamento que a gente tem que olhar quando a gente tem um polinômio em cima e embaixo. O grau do polinômio, o maior grau é que domina o comportamento, tá? Se o grau maior estiver em cima, vai tender para mais infinito ou menos infinito o limite. Se o grau maior está embaixo, aqui nesse caso, né, que o grau é 1 e em cima é grau 0, ela vai tender a zero. Tá? Então, quando a gente for fazer essa análise, ela vai tender a zero. Então, o limite quando x tende a menos infinito da função 1 sobre x, ele vai tender a zero. Então, o gráfico da minha função ele vai tender esse jeito aqui, né? Vamos olhar o gráfico lá da função 1 sobre x. A função 1 sobre x. Olha lá como é que é o gráfico da função quando x vai para menos infinito. O que você está percebendo? Ó, é esse verde aqui. Ó. Se eu engrossar muito, ele vai... Ó, quase a gente não vê, né, a diferença entre o eixo x e o gráfico da função. Então, o que está acontecendo? Ó, o gráfico da função está tendendo a zero. Ele cruza o eixo x? Não, ele não cruza. Se a gente der um zoom, aí ele não pode cruzar. Olha lá. Ele não cruza. Ele parece que está cruzando, mas não cruza. Ele está sempre um pouquinho abaixo. Tá? Vou pegar valores ali, a gente vai sempre ver que ele está um pouquinho abaixo. Tá? Ele está querendo encostar só, mas não está encostando. Tá? Tá só querendo encostar o meu gráfico. A mesma coisa acontece para o lado positivo, né? Para o lado positivo, você for estudar o limite quando x vai para mais infinito, a tua função também ela está parecendo tender para zero. Tá? Tá parecendo tender para zero? Não, ela está tendendo para zero. Mas se você der um zoom aí, você vai ver que ela não vai encostar no seu eixo x. Ela é uma assíntota, tá? Ela quer encostar, mas não encosta. Tá? Então, a reta horizontal y igual a zero ou o eixo x, que é a mesma coisa, tá? Y igual a zero é o eixo x. Então, essa reta horizontal aqui, ela é uma assíntota para função 1 sobre x. Tá? Da mesma forma, se a gente for calcular o limite quando o x vai para mais infinito, fazendo aqueles mesmos cálculos que a gente tinha feito, né? A análise é parecida com aquela lá, eu só troco, ao invés de pegar valores negativos, eu estou pegando valores positivos, a gente percebe também o quê? Que a gente está tendendo a zero. Mas olha um pouquinho, a única diferença de um para o outro na análise é o seguinte, olha o que acontecia aqui, quando a gente fazia a substituição, ela está indo para zero, mas está indo para zero com valores negativos, ó, quando o x está indo para menos infinito. Vai para zero, mas com valores negativos. Então, o gráfico, quando a gente olha para o gráfico, a gente vê que o gráfico ele se aproxima do eixo x pelo lado negativo por baixo. Tá vendo? Ele está se aproximando, mas com valores negativos, por isso que ele está aproximando por baixo. E no caso em que eu estou indo para valores de x com x positivo, indo para mais infinito com x positivo, os valores da função estão indo para zero, mas estão indo para zero com valores positivos. Então, por isso o gráfico está acima do eixo x, tá? Que é esse caso aqui, né? Que é o próximo de baixo aí. Ó, a gente pega o valor de x igual a 10, o f de 10 dá 0,1, x igual a 10 a sexta, que é 1 milhão, o f de 1 milhão vai dar 10 elevado a menos 6, que é esse número bem pequenininho aqui. F de 1 bilhão vai ficar f de 1 sobre 1 bilhão, que dá 10 a menos 9, que é um valor bem próximo de zero mesmo, tá? Às vezes, na ordem de aproximação de erro de arredondamento aí, os computadores, muitos programas aí já dariam isso aí como número zero, tá? Dependendo da quantidade de dígitos significativos que a gente usa. Isso aí já daria zero. Mas o que a gente percebe? A gente percebe que os valores são positivos, tá?
mas o comentário aí também é a mesma coisa, né? Note que a função tende a zero quando vai para mais infinito também. Então, limite quando x tende a mais infinito de 1 sobre x é igual a zero. E limite quando x vai para menos infinito de 1 sobre x é zero também. Observação, note neste caso que o limite lateral é suficiente para determinar o limite da função. É óbvio, né? Porque quando a gente vai para menos infinito, você está vendo que a gente está estudando um limite se aproximando de um ponto, mas eu estou estudando basicamente um limite lateral aqui quando eu estou fazendo essa análise. Por quê? Eu estou me aproximando do menos infinito usando valores menores do que menos infinito. Só que tem uma coisa, você fala, professor, mas eu não estudo me aproximar do menos infinito. Não, desculpa, eu estou me aproximando do infinito com valores um pouquinho maior do que menos infinito. Tá certo? Estou usando menos 10, menos 1 bilhão, 1 trilhão, menos 1 trilhão. Então eu estou me aproximando de menos infinito usando valores um pouquinho menores do que infinito. Estou pegando o limite lateral à direita. Não faz sentido nenhum você querer estudar o limite lateral à esquerda do menos infinito, porque não existe número menor do que menos infinito. Menos infinito não é número, ele é tendência de crescimento, tá? Igual mais infinito. Você só se aproxima do mais infinito usando valores um pouquinho menor do que mais infinito. Ó, você está indo para o mais infinito. Não faz sentido você falar se aproximar do mais infinito com valores maiores do que mais infinito, porque não tem, tá? Então, perceba que esses limites aí, eles são, por natureza, limites laterais. Você não precisa nem se preocupar em fazer aquele estudo do limite lateral, mas eu estou dizendo que a natureza dele é ser limite lateral, porque a gente se aproxima dos mais ou menos infinito apenas de um lado. O menos infinito a gente está aproximando pela direita, porque a gente está decrescendo, e o mais infinito a gente está aproximando pela esquerda, porque a gente está crescendo. Isso é um comentário apenas, tá? Não se preocupe na hora de resolver. A hora de resolver o cálculo, ele já vai ser um cálculo mais ou menos direto, tá? Bom, vamos ver como é que a gente faz a resolução aqui agora, né? Aqui no caso, quando x vai para mais ou menos infinito, não basta substituir o valor e ver o que acontece, não. Aqui realmente eu tenho que analisar o comportamento mesmo da expressão. O único que dá para substituir um valor de um lado e de outro e ver o que acontece com o sinal é o exemplo, é o caso anterior, tá? Que é o limite em que dá mais infinito, que é aquele que dá um ponto em cima diferente de zero com divisão por zero. Aqui realmente eu tenho que fazer a análise mesmo. E como é que a gente faz essa análise? Olha, eu vou fazer primeiro a análise que é feita em geral em todos os materiais, depois eu vou dar o que eu gosto de fazer, que eu acho que é um truque bom, né, que eu costumei fazer isso aí, que eu acho que facilita na hora de fazer o cálculo. Mas primeiro eu vou fazer a forma canônica. Quando a gente fala forma canônica, é aquela que, quando você for ler num livro ou no material, é como eles fazem. Depois eu faço do jeito que eu faço, tá? Como é que é a forma canônica? Ó, a forma canônica, eu quero calcular este limite aqui. Tá? O limite de 2x² mais 2x mais 1, você tem um polinômio em cima. E embaixo, x² mais 3, um polinômio embaixo também. Então, vou ler o que cada um desses passos está fazendo aí. Ó. Passo 1. O comportamento da expressão no numerador ou denominador é definido pelo maior grau. Sempre é assim. Quando você tem um polinômio, quem manda no comportamento do polinômio quando x cresce e vai para mais ou menos infinito é sempre o maior grau. Tá? Por exemplo, esse polinômio aqui, x² mais 500 milhões, 500 vezes 10 a 6, x mais 1. Vou ter um menos aqui, tá? Põe um menos aqui. Um comentário já que eu apago. O que está dizendo aqui o seguinte? Você fala, professor, esse número aqui é bem grande, 500 vezes 10 a sexta. Então, quem manda no comportamento desse polinômio é esse aqui. Bom, se o valor de x não for muito grande, é verdade. Então, esse polinômio aqui, quando x está
com valores pequenos, por exemplo, se x igual a 3, 4, isso aqui vai ficar negativo, porque quem manda no sinal dessa brincadeira é esse aqui. Mas quando o x for crescendo e tendendo para mais infinito, quem manda no comportamento é o maior grau, tá? O maior grau é que manda, porque ele vai crescer muito mais rapidamente do que esse aqui. Então, por exemplo, quando o x vai para mais infinito, eu já sei que o sinal desse polinômio aqui vai ser positivo. Quando o x vai para menos infinito, também quem manda esse aqui. Qualquer número quadrado, qualquer número real elevado ao quadrado vai dar positivo. Então, eu posso mandar isso para menos infinito. Quem manda aqui vai ficar o x quadrado, portanto, vai para mais infinito também. Tá? Então, quem manda do crescimento da função, quando a gente tem um polinômio, é o termo de maior grau, tá? Então, o que a gente faz? A gente vai pegar o polinômio em cima e o polinômio embaixo e vai olhar o grau de cada um deles. Ó, o polinômio em cima, o maior grau é 2. Curiosamente, o polinômio de baixo, o grau é 2 também, tá bom? Mas poderia ser 3, poderia ser diferente. Então, nesse caso aqui, um primeiro exemplo é que os graus são iguais, em cima e embaixo, o maior. Então, o que a gente faz? A gente vai no termo de cima, vai dividir todo mundo pelo maior grau, que é a mesma coisa que pegar e tirar o maior grau em evidência. Então, o que eu fiz? Ó, eu tinha 2x² mais 2x mais 1 e fiz assim, ó. Peguei e tirei o x² em evidência. Então, ficou o 2, que é um número sozinho, mais. Aqui não tem x? Eu não tirei x² em evidência. Então, se você for fazer o cálculo, ó, x. Tirar o x² em evidência é a mesma coisa que fazer isso aqui, ó. Tá? É multiplicar por x e dividir por x. É multiplicar por x² e dividir por x². X dividido por x² é 1 sobre x. Então, eu posso colocar aqui como 2, 1 sobre x. Tá? Por quê? Quando você fizer o produto, você volta com o original que você tinha. Porque x² vezes 1 sobre x vai dar o quê? X² dividido por x dá x. É o que você tinha originalmente. Então, eu tirei em evidência. Então, ficou 2 no primeiro. 2 vezes 1 sobre x. Agora, no último, o que vai acontecer no último? No último vai ficar 1 sobre x². Tá certo? Porque quando você fizer o produto aqui, 1 sobre x² vai voltar a ser 1. Então, a parte de cima eu fatório desse jeito. A parte de baixo eu faço igual, tá? Eu faço uma análise bem parecida. Eu tiro o x² em evidência, que é o grau maior do de baixo, tá? Eu tenho que olhar em cada parcela separadamente. Então, é o grau do denominador, o maior grau também é x². Então, vai sobrar o que aqui? Vai sobrar 1 mais 3 sobre x². Se você fizer o produto aqui, você retorna o fator que você está, ó, que é exatamente o que está aqui, ó. Então, a gente achou, fiz essa fatoração aqui, tirei o x em evidência. Então, x² vezes 2 mais 2 sobre x mais 1 sobre x². E embaixo, x² mais 1 mais 3 sobre x. O que eu faço aqui agora? Olha, como eu tenho x² em cima e embaixo, eu cancelo, né? Olha, cancelo, olha o que sobra. Então, o limite dessa expressão vira o limite dessa expressão que está aqui à direita. O que vai acontecer com esse limite aqui? A gente já fez o estudo, né? Olha, quando eu tenho o limite da soma, a gente sabe que é a soma dos limites em cima e a soma dos limites embaixo, desde que nenhum dos limites dê divisão por zero. Aqui não vai dar divisão por zero nenhum deles. Por quê? O que vai acontecer quando o x vai para mais infinito? Ó, esse 2 sobre x, ele vai para onde? Pega o número 2 e vai dividindo por um número cada vez maior. 2 sobre 100, 2 sobre 1000, milhão, bilhão, trilhão. O que está acontecendo? Em cima está parado e embaixo está crescendo. Então, quando em cima está parado e embaixo está crescendo, isso aqui vai para onde? Isso vai para zero. A mesma coisa com esse aqui, ó. Pega 1 e divide por 10, por 100, até quadrado ainda, né? Você pegar no lugar do x por 10, vai dar 100. Então, 1 por 100
mil, milhão, trilhão. O que está acontecendo? Em cima parado, embaixo indo para mais infinito, ou seja, crescendo muito. Para onde que está indo isso aqui? Está indo para zero também. Bom, então o que acontece aqui? Ó, 3 dividido por x. O que está acontecendo quando o x vai para mais infinito? Ó, o mesmo comportamento. Para onde que isso aqui vai quando o x vai para mais infinito? 3 está parado, dividido por um número que está crescendo muito, isso também vai para zero. Então, o que sobra para a gente aí? Ó? Sobra 2, que é o termo que está aqui, dividido por 1. Então, esse limite aqui vai para 2. Então, o limite desta função aqui, quando x vai para mais infinito, ele tende para 2. Então, o que acontece em 2? Em 2 a gente tem uma assíntota vertical. Então, a função está tendendo para 2 como uma assíntota vertical. Vamos ver como é que eu grafo essa função, só por curiosidade? Tá? Só olhar a função aqui, é 2x² mais 2x mais 1. Ó, a função que eu tenho lá é 2 vezes x elevado ao quadrado mais 2 vezes x mais 1 dividido, com parênteses aqui, dividido por x elevado ao quadrado mais 3. Olha lá como é que é o gráfico da função. É assim. O que acontece quando o x está tendendo a mais infinito? Para onde que a função está tendendo? Ela está tendendo para 2, tá? Então, 2, que é essa reta aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. É essa reta aqui, ó. Essa aqui. Ela é uma assíntota horizontal para a minha função. Ela está cada vez mais próxima de x igual a 2. Olha como é que é o gráfico, ó, bonitinho. Então, x está tendendo para mais infinito, ela está tendendo para esse 2 aí, tá? Bom, então esse aqui é o jeito canônico que vocês vão ver dos materiais nos livros aí. Mas como é que eu faço, né? Eu faço diferente. Eu acho que tem um jeito mais fácil de fazer isso aí. A regra que eu uso é a regra seguinte, ó. O comportamento é definido pelo maior grau de cada parcela. Portanto, basta deixar apenas o termo de maior grau com o coeficiente de cada parcela. Caso haja produto de parcelas, manter o maior grau em cada um dos produtos, tá? Então, se você seguir essa regra, você vai se dar bem na hora de resolver esse caso do limite. Mas você fala, professor, eu não entendi. Mas vamos lá então, vamos fazer o exemplo aí. Vamos fazer os exemplos. Eu acho que eu coloquei vários, aí se eu não coloquei suficientes, eu coloco mais no final aí, para a gente fazer o estudo. Ó, o que acontece para a gente fazer o estudo desse limite aqui? Vamos ver esse limite aqui. Olha em cima. Em cima eu tenho 4x ao cubo mais 7x² mais 100x. Lembra que eu falei? Quem manda no comportamento do numerador, quando é um polinômio, é o termo de maior grau. Então, tomar o limite dessa expressão toda aqui é a mesma coisa que tomar o limite. Estou pensando na parte de cima ainda, tá? Pegar só o termo que multiplica o maior grau e trazer o maior grau junto. Então, quem que é? Se você olhar o maior grau, você tem cubo, quadrado e x. Opa, o maior grau é x ao cubo. Então, o termo que vai mandar na brincadeira é o 4x ao cubo em cima. Então, a gente coloca só ele. Olha lá. Para não precisar tirar nada em evidência, tá? Porque às vezes o aluno vai tirar em evidência e ele se bagunça tudo. Mas basta pegar o maior grau em cima. Agora eu vou olhar para embaixo. Em cima eu já descobri o que eu quero. Agora eu olho para embaixo. Olhando embaixo aqui. Qual é o maior grau aí da história? É o x². Então, quem que a gente vai pôr o termo aqui? Vai ficar o 2x².
Então, o comportamento disso tudo aqui se resume a esse aqui. Agora ficou muito mais fácil a conta. Muito mais fácil a conta. Porque agora, essa divisão aqui para fazer vai ser moleza, tá? Mas vamos lá. Ó, 4 dividido por 2 dá 2. Então, vai ficar limite quando x vai para mais infinito de 2. O que acontece? Ó, você não tem x ao cubo dividido por x quadrado? Qual que é a regra que tem lá? Ó, não tem divisão? Então, você conserva a base que é igual e subtrai os expoentes. 3 menos 2 dá quanto? Dá 1. Então, isso aqui se reduz a 2 vezes limite de 2x. Lembra que a constante a gente pode tirar fora do limite? Então vai ficar 2 limite de x quando o x vai para mais infinito. Para onde que vai esse limite aqui, hein? Limite de x quando o x vai para mais infinito. A próprio termo está dizendo para onde que o x vai. Limite de x quando o x vai para mais infinito. O que você vai fazer? Você vai, no lugar do x, você vai colocar valores cada vez maiores. Então, para onde está indo esse limite? Ó, limite? Você coloca x igual a 10, 20, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quatrilhão. Para onde que está indo esse limite aqui? Ele está indo para mais infinito, porque o x está indo para mais infinito. Aqui está falando, ó, qual o limite de x quando o x vai para mais infinito? Se o x vai para mais infinito, o limite tem que ser mais infinito. Então, portanto, isso aqui está indo para mais infinito. Tá? Vamos fazer o gráfico da função para vocês verem que realmente vai para mais infinito? Um comentário: se o grau ficar positivo no final das contas, né, que é esse caso aqui que é 1, vai para mais infinito. Se o grau ficar negativo, vai para zero, tá? E aí a gente olha o sinal, né? Se o coeficiente for positivo, vai para mais infinito, quando o grau aqui for positivo, no caso 1. E se o coeficiente aqui fosse negativo, ia para menos infinito. Então a gente tem que olhar o sinal também do coeficiente que está aqui. Por isso que eu disse que tem que trazer um número junto, tá? Não basta pegar só o maior grau, mas tem que pegar um maior grau com o número que está multiplicando ele. Mas vamos fazer o gráfico dessa expressão aí. 7x ao cubo. 7x ao cubo. Não, é 4x ao cubo, desculpe, 4x ao cubo. Mais 7x ao quadrado. Mais 100x dividido por x elevado ao quadrado. É 2, né? 2x elevado ao quadrado mais 3. Olha como é que é o gráfico da função. Dá pra gente ver, olha, tá indo para mais infinito, né? Olha lá. Olha lá, dá uma enroladinha, mas continua crescendo. Olha lá, continua crescendo. Se for fazer, ele vai cada vez mais lá para cima. Vou tirar o zoom aqui. Olha para onde está indo a função. Olha lá que bonita a função. Está indo para mais infinito quando o x está tendendo para mais infinito. Aí você fala, professor, e para menos infinito? Para onde que ela está indo? Se você olhar o gráfico, você está vendo que está indo para menos infinito. Vamos ver se a nossa análise funciona nesse caso aqui, quando o x vai para menos infinito? Aquele cálculo que eu falei para vocês, se funciona também aqui para menos infinito? Olha, se eu quisesse calcular menos infinito, eu vou fazer aqui como se fosse mais ou menos um rascunho, tá? Quando o x vai para menos infinito. Do termo de cima aqui. O que vai acontecer? A conta que você vai fazer é exatamente igual, tá? Porque quem manda na história quando o x vai para menos infinito? Também é o maior grau, é o mesmo cálculo. Chegaria no final das contas assim, ó. Sobraria para você 2 e aqui um x. Olha que a análise aí funciona também, ó. Para onde que vai o limite de x quando o x vai para menos infinito? Bom, aqui está dizendo, né? Se o x vai para menos infinito, para onde que vai isso tudo aqui? Vai para menos infinito. Que é o que a gente tinha visto exatamente lá no gráfico da função que a gente tinha. Tá? Vamos fazer esse aqui, ó. Esse aqui, se fosse fazer fazendo a fatoração lá anterior, ia dar muito mais trabalho para fazer, tá? Então, como é que eu faria nesse caso aqui? Então, usando a forma como eu gosto de fazer. Limite quando o x vai para mais infinito. Olha, eu tenho
uma raiz e dentro da raiz eu tenho um polinômio. Então eu tenho que manter a raiz porque a raiz está sobre todo mundo. Mas quem que eu deixo lá dentro? Eu vou deixar só o termo de maior grau, tá? Então é 4x² mais 3x. Qual o termo de maior grau? É o x², tá bem? E aí, quem multiplica x²? É o 4. Então eu mantenho 4x². E embaixo, quem que eu coloco? Bom, eu tenho 2x mais 1, tudo elevado ao quadrado. Então, eu deixo dentro da parcela 2x mais 1 só o maior grau, tá? Então, vai ficar 2x elevado ao quadrado. Então, deixo assim. Já simplificou, já ajudou, mas eu tenho que continuar fazendo a conta, tá? Bom, eu vou ter que tirar a raiz correta aqui. Lembra como é que a gente faz a raiz de um produto? A raiz de um produto é o produto das raízes de cada uma das parcelas. Então, vai ficar a raiz de 4 vezes raiz de x². E embaixo, 2 ao quadrado vai dar 4x². Raiz de 4 dá 2. Raiz de x², ó, tem que tomar cuidado com esse cálculo aí. Porque raiz de x² não é x apenas. Quando você tem raiz de x², isso aqui não vai dar x. Isso aqui é módulo de x. Por que módulo de x? Porque se você viesse aqui, deixa eu fazer um comentário aqui que é importante. Se você viesse aqui e fizesse esse cancelamento aqui, ó, o que aconteceria? Daria x, você fala, oh, estou satisfeito. Mas coloca no lugar do x, coloca um número negativo para você ver o que aconteceria. Se você colocasse um número negativo, você chegaria à conclusão o quê? Que menos 1 ao quadrado vai ter que dar menos 1. Mas daria para ser isso? Não. Porque menos 1 ao quadrado vai dar 1. Raiz quadrada de 1 dá menos 1? Não dá menos 1. Então, uma forma de representar a função módulo de x é pegar elevando ela ao quadrado e tirando a raiz. Então, raiz de x² é módulo de x. Então, a gente tem que tomar esse cuidado aqui, porque é importante, tá? Então, vou deixar isso aqui como módulo de x. Raiz quadrada de x² é módulo de x. Embaixo, 4 dividido por x². Olha, por que o módulo é importante? Agora eu posso esquecer um pouquinho o módulo, porque eu já sei para onde que o x está indo. Como o x está indo para os positivos, o módulo de x é x. Mas se o x estivesse indo para os negativos, o módulo de x teria que ser escrito como menos x, tá? Então tem que tomar esse cuidado. Tá bom? Vou até colocar esse comentário aí, ó. Onde que eu vou colocar o comentário? Vou colocar aqui, ó. Quando x vai para mais infinito, então módulo de x é igual a x. Quando x vai para menos infinito, então módulo de x é igual a menos x, tá? Tem que trocar o sinal, porque senão vai dar errado na conta. Bom, mas vamos lá. Aqui não vai nem precisar olhar muito isso aí com cuidado, tá? Por quê? Aqui vou cancelar o 2 com 4. Então, aqui vai ficar limite. Quando o x vai para mais infinito. Lembra o módulo aqui? Como o x vai para mais infinito, eu posso trocar ele para x. Aqui embaixo vai ficar 2x². Quanto que vai dar a divisão aqui, ó? X dividido por x². Cancela um x daqui com um x daqui. E sobra o que para a gente? Sobra limite, quando o x vai para mais infinito, de 1 dividido por 2x. Tá? Você fala, professor, que conta que você fez? Eu fiz essa aqui, ó. X dividido por x². Eu escrevo... Eu não vou fazer todas as vezes, tá? Eu escrevo isso aqui assim, ó, com o x. X vezes x, o x², né? Eu posso cancelar um x de cima com um x de baixo. Sobra o que em cima? A1. Embaixo sobra x, tá? Então, basicamente é fazer o quê? É subtrair o grau um do outro, né? O grau do de cima é 1 e do de baixo é 2. Então, a gente subtrai o quê? O grau o maior menos o menor e vê aonde que está o grau maior. Como embaixo está 2, 2 menos 1 dá 1, então vai ficar 1 dividido por x embaixo. Tá bom? Então, fica desse jeito aqui.
Então, esse limite vai dar isso aqui. Deixa eu apagar. Esse limite vai ficar esse valor que está aí. Aí se pergunta, quanto que vai dar essa conta aí? Ó? 1 dividido por uma coisa que vai para mais infinito. O que está acontecendo com esse termo aqui? Isso aqui está indo para onde? Está indo para zero. Porque em cima está parado, embaixo está indo para mais infinito. Tá bem? Vamos lá fazer o gráfico da função para a gente ver como é que é o comportamento dessa função. Vamos ver se vai dar para zero mesmo. Então é raiz quadrada de 4x elevado ao quadrado mais 3x mais 3x, vou colocar o parênteses, elevo todo mundo a 0,5, que é a raiz quadrada, dividido por 2x mais 1 e todo mundo elevado ao quadrado. Então, essa função aqui que eu quero fazer. Vamos ver como é que é o gráfico dela. Nossa! Olha o gráfico da função. É assim, ó, quando o x vai para mais infinito, ela está tendendo para onde? Ela está tendendo para zero. Esse valor aqui, com certeza, são valores para o qual a função não está definida. Por que pode acontecer isso? Você está vendo que tem uma raiz aqui? Você fala, professor, ficou um buraco aqui. Tem uma raiz aqui, não tem? A função não está definida para valores em que a raiz fica negativa. Por exemplo, se a gente pegar um ponto que está aqui, ó. Vamos pegar um ponto que está aqui, ó, menos 0,5. F de menos 0,5. Olha lá, ele dá como interrogação. Por quê? Menos 0,5, ao substituir aqui dentro dessa parte, vai dar negativo. Porque 4 vezes 0,5 menos 0,5 ao quadrado. Estou fazendo por curiosidade, só para ver se dá negativo, tá? Mais 3 vezes menos 0,5. Ó, tá dando negativo, tá vendo? Então, essa aqui vai ser a região em que tá ficando negativo isso aqui. Por isso ela não está definida. Mas eu não queria analisar esse comportamento. Isso aqui foi só por curiosidade mesmo. O que está acontecendo com a função quando o x vai para mais infinita? Está indo para onde? Está indo para zero. Você viu, então, que a nossa análise foi capaz de identificar o comportamento dessa expressão aí? Vamos para a próxima. Olha, ó, essa aqui já tem mais de uma parcela para a gente fazer análise. Tá? Então vamos fazer com cuidado aqui para a gente ver o que acontece. Ó. Isso aqui, se fosse fazer por fatoração, daria bastante trabalho. Mas fazendo do jeito que eu gosto de fazer, como é que faria aqui? Ó? Igual, tá? Limite, eu vou escrever aqui embaixo, porque aqui já tem bastante espaço. Você está vendo que eu tenho em cima? Primeiro, vamos analisar em cima. Eu não tenho, ó, a primeira parcela aqui, eu não tenho 2x mais 1 elevado ao quadrado. O que eu faço? Eu escolho da primeira parcela, eu tenho essa soma, então vou pegar o maior grau aqui. Então, é quem? É 2x e vou deixar ela elevada ao quadrado. Vou fazer ela por partes, bem devagarinho. 2x elevado ao quadrado. Agora, da segunda parcela, eu tenho que fazer o quê? Eu também tenho que pegar o maior grau da segunda parcela com o número que está junto com ele. Então, vai ficar quem? 3x ao quadrado. Ó, já está começando a simplificar, porque eu já eliminei em cima as somas. Agora embaixo, vamos lá. Embaixo eu tenho um produto de três coisas aqui, ó. 5x quadrado, x mais 2 vezes 3x mais 3. Então, eu vou na primeira parcela. Só tem ela, então eu mantenho. Então, 5x quadrado. Vou na segunda parcela. Vou pôr parênteses aqui, né? Eu devia ter posto parênteses, que eu gosto de pôr parênteses. Vou na segunda parcela. A segunda parcela é o quê? X mais 2. Quem que eu deixo aqui em x mais 2? Só o x que tem maior grau. Vou agora na terceira parcela, deixo quem?
3x, tá certo? Que é o que tem maior grau, então fica 3x. Agora eu faço a conta em cima e embaixo, junto tudo, tá? Porque agora dá pra gente juntar. E depois eu analiso do jeito que eu tô acostumado. Tá? Limite quando o x vai para mais infinito. Então vai ficar o quê? Ó? Vai ficar 4x² vezes 3x². E embaixo é 5 vezes 3, já vou pôr aqui 15. x² vezes x vezes x. Então vai ficar x elevado à quarta. Então limite quando o x vai para mais infinito, você vai ver que aqui vai dar, apesar dessa coisa cabulosa, vai dar um número, ó. 3 vezes 4 dá 12, x² vezes x² dá x à quarta, embaixo 15x². Ah, a gente cancela aqui, vai ficar o quê? Limite quando o x vai para mais infinito de 12 sobre 15. Quanto que é limite de 12 sobre 15? Limite de um número é o próprio número, porque ele não está variando. Então, o limite disso aqui vai dar 12 sobre 15. Tá? Esse vai ser o limite dessa função aí cabulosa. Tá bem? Então, você vê ó, que a análise foi tranquila que eu fiz. Ó, o que eu fiz? Só que eu fiz pedacinho, pedacinho. Peguei cada uma das parcelas e deixei o maior grau e fui fazendo a conta, fui operando. Tá? No final das contas, eu cheguei em 12 sobre 15. Se a gente fosse fazer o gráfico dessa expressão, daria para fazer o gráfico? Dá, quer ver? Ó? Então, o gráfico dessa função é... Deixa eu limpar aqui. É 2x mais 1 elevado ao quadrado vezes o quê? 3x² mais 2x elevado ao quadrado mais 2x. Isso tudo... Opa, deixa eu pôr um parênteses aqui. Isso tudo dividido por 5x elevado ao quadrado vezes 2, não, vezes x mais 2 vezes x mais 2 vezes 3x mais 3. Tá? Esse é o gráfico da minha função. Olha que gráfico lindo. Ele está tendendo aonde? Bom, ele está tendendo a 12 sobre 15. Quanto que é f de 12 sobre... quanto que é f de 12 sobre 15? Quanto que é 12 sobre 15? 12 sobre 15 vai dar 0,8. Então, ele está tendendo a 0,8. Vai mais ou menos 0,8 essa reta aqui. 0,8 é qual reta? Deixa eu dar um zoom aqui. 0,8 é essa aqui. Está tendendo a 0,8? Provavelmente está. Ó, 1,0908. Está tendendo a 0,8. E eu estou enxergando, pelo menos. Não sei se vocês estão vendo aí que ele está, de fato, tendendo a 0,8. Tá? Essa aqui é o 0,8. Então, ele está se aproximando de 0,8, que é 12 sobre 15. Tá? Então, fazendo desse jeito que eu faço... facilita o cálculo. Deixa eu ver se tem muitos aí. Acho que tem mais um só. Mais um. Ele já faz, já termina aqui. Esse próximo exemplo também vamos fazer. Então, como é que eu resolvo? Agora vai tender para menos infinito. Então, eu tenho que tomar cuidado aí com relação a raiz, a gente colocar o módulo, tá? Então, vamos lá. Então, limite
quando x vai para menos infinito, de quem? 3x mais 2 ao quadrado. Então, ó, eu mantenho o termo 3x e elevo tudo ao quadrado. Então, na primeira parcela, eu mantive 3x mais 2, eu mantive 3x e elevei tudo ao quadrado. Vezes x. E embaixo, vamos lá, embaixo vamos fazer cada uma delas separadamente. Então, é 4x, que é uma parcela só. E dentro da raiz, eu tenho que manter a raiz. Deixo quem? X elevado a quarta. Porque o x elevado a quarta tem um grau maior do que 3x quadrado. Limite, quando o x vai para menos infinito. Em cima vai ficar o quê? Ó, 3 elevado ao quadrado dá 9. X ao quadrado vezes x. Embaixo, 4x. Raiz quadrada de x à quarta é x elevado ao quadrado. Aí você fala, professor, por que você não colocou um módulo? Porque x elevado ao quadrado já é positivo, tá? Eu só coloco um módulo quando eu tenho raiz quadrada de x quadrado. Só um detalhe, tá? Só quando é raiz quadrada de x quadrado. Se fosse raiz cúbica de x quadrado, eu não colocaria o módulo. Por quê? Se o x for negativo, nem faz sentido você calcular isso aqui, ó. Raiz cúbica, põe aqui, ó, menos 1 elevado ao cubo, raiz quadrada. Qualquer número elevado a uma potência ímpar mantém um sinal, então fica raiz quadrada de um número negativo. Então, não faz sentido, tá? Então, quando a potência aqui dentro for ímpar, só funciona se o x for positivo já. Agora, quando aqui for par, por exemplo, o par começa em 2, o próximo é 4. Olha o que aconteceria. Ficaria raiz quadrada de 4, ficaria x elevado ao quadrado, tá? Então, não precisaria colocar o módulo. Só preciso colocar o módulo quando a raiz, quando eu tirar a raiz, desse uma potência ímpar. Por exemplo, se fosse raiz de x elevado à sexta. O que é raiz quadrada de x elevado à sexta? É x elevado a 6 vezes meio. Aí sim eu teria que colocar o módulo, porque ficaria x elevado a módulo de x elevado ao cubo. Tá? Módulo de x elevado ao cubo. Tá? Então, quando a potência que vir, quando você fizer a simplificação da raiz, for ímpar, aí você coloca o módulo. Quando for par, não precisa, porque todo número elevado a uma potência par, ele já é positivo. Tá? Bom, então aqui ficaria embaixo raiz quadrada de x à quarta dá x quadrado. Pronto, agora é só fazer a continha, né? Então, limite quando o x vai para menos infinito, de 9x quadrado vezes x vai dar x ao cubo. Embaixo, 4, x vezes x quadrado vai dar x ao cubo também. Cancela, cancela, vai dar limite de um número, vai dar 9 sobre 4. Tá? Então, esse limite aqui vai dar 9 sobre 4. Tá bom? Então, tranquilinho de fazer o cálculo aí. Então, se a gente fosse fazer o gráfico dessa função, a gente ia ver que ia dar 9 sobre 4 o limite quando o x vai para menos infinito. E quando vai para mais infinito, por simetria aqui, está parecendo que vai dar 9 sobre 4 também. Eu também acho que vai dar 9 sobre 4 o limite quando o x vai para mais infinito. Então, a reta y igual a 9 sobre 4, se eu fosse marcar ela, 9 sobre 4, ela é... Quanto é 9 sobre 4? É 2 alguma coisa, né? Então, mais ou menos aqui, né? 9 sobre 4. Então, quando o x vai para mais ou menos infinito, a minha função está tendendo a 9 sobre 4. Eu só não desenho ela porque eu não sei se ela está vindo por baixo ou está vindo por cima, né? Essa análise é um pouquinho mais difícil de eu fazer. Mas eu sei que ela está indo para 9 sobre 4. Então, 9 sobre 4 é uma assíntota horizontal para a minha função. No caso de cima aqui, a gente tinha como assíntota horizontal 12 sobre 15, tá? Que era 0,8. A gente viu isso, que dava 12 sobre 15. Tá bem?
Na próxima aula eu vou falar o quê? Sobre limite de funções envolvendo funções trigonométricas, tá? E vou falar de alguns limites especiais de função.